Estamos em mais uma edição do Conversas com o Leem. Nossa entrevistada de hoje é a nossa convidada a professora Samara Rosa. Eu me chamo Jéssica da Costa Ricord e faço parte da equipe do Leem Paraná. Samara, você tem experiência como contadora de histórias e teve experiência também como professora de educação infantil. O que você poderia falar sobre a leitura de livros e a contação de histórias para as crianças no cotidiano da escola? Para iniciar essa resposta, eu acredito que seja importante diferenciar o ler do contar. Ler histórias está atrelado com o livro em mãos, conseguir seguir a narrativa que está produzida pelo autor ou pela autora. Já a contação de histórias, ela dá mais liberdade, permite com que você brinque mais com o imaginário da criança sem precisar utilizar as ilustrações do livro. Você tem mais liberdade até para brincar com as tonalidades de voz e tem uma relação com a nossa memória. É sempre importante ressaltar que todos e todas somos contadores de histórias. Quando contamos histórias do nosso cotidiano, compartilhamos aquelas informações na sala dos professores, é também uma prática de contar histórias. Mas, quando pensamos isso em algo para as crianças, temos que pensar e planejar. O ler uma história também necessita uma preparação. O que sempre é importante ressaltar que antes de fazer uma leitura para as crianças, para jovens, para qualquer idade, é importante a leitura antecipada, para que não tenha nenhuma surpresa. Ou seja, entender o enredo, seguir o que o autor e a autora estão trazendo. E uma dica bem importante no momento de fazer a leitura com as crianças. Geralmente, nós adultos, quando estamos lendo um livro para as crianças pequenas, encontramos uma palavra que, por algum motivo, determinamos que as crianças não irão compreender. E esse é um momento muito importante de ampliação de repertório para as crianças e também de nós adultos, professores, mediadores de leitura, não limitarmos a capacidade também de compreensão das crianças. Uma narrativa, um livro, seguindo o que traz o autor e a autora, ele é pensado num conjunto de elementos e que uma palavra ela não está isolada. Às vezes uma situação, uma experiência pela qual essa criança já tenha passado, faz com que ela compreenda. E caso ela não tenha essa compreensão, esse é o momento de ampliação. Então, ler um livro é muito importante seguir qual é a narrativa produzida ali. Diferente de contar uma história. Contar história te dá realmente essa liberdade. Não significa que você possa mudar, o fio da história, a condução dessa história, mas te dá a liberdade de criar outros elementos que vão aproximando com a história que você pretende contar. É importante entender que, ao contar a história, a palavra, o gesto, o corpo se envolvem para os pequenos ouvintes. Então, entendendo o que é ler e entendendo o que é contar histórias, nós vamos entendendo o quanto é importante essas duas experiências para as crianças. Sejam elas da primeiríssima infância, desde lá do berçário, crianças bem pequenas, as crianças que estão finalizando a etapa da educação infantil. Tanto ler quanto contar histórias é fundamental e prioriza essa experiência para as crianças. Quando buscamos obras de literatura infantil de boa qualidade, quais são os elementos que para você são essenciais a serem observados na materialidade dos livros? O meu desafio agora é para você, professor, professora, pensar no espaço onde os livros estão dispostos na sua sala de aula ou na biblioteca, onde você atua. Quando eu faço esse desafio, eu gostaria de trazer para vocês pensar o que seria essa materialidade. Será que todos os livros são do mesmo formato? Todos eles têm a mesma quantidade de páginas? O material, as folhas, elas são sempre da mesma forma? Vejam só, quando pensamos na qualidade e na materialidade do livro, pensando na educação infantil, é proporcionar às crianças a uma diversidade.
E quando pensamos nessa materialidade, é pensar que essa criança vai ter acesso a esse livro. Sei que nesses últimos anos, principalmente os aspectos tecnológicos, livros digitais, histórias digitais, estão sendo trazidos muito à tona. Mas aí o livro e a materialidade fazem a diferença. A experiência do pegar, de virar as páginas, de sentir o livro, sentir as ilustrações, faz com que a criança tenha um envolvimento com a leitura de uma forma diferente. Não significa que não seja para ler livros digitais, não. Mas o material proporcionado pelo livro em mãos faz com que essa experiência dê uma qualidade diferenciada para quem tem um acesso a ele. Eu tenho alguns exemplos que eu gostaria de falar para vocês aqui. Este aqui é um livro chamado É uma Rã? É um livro de uma narrativa visual, ou seja, um livro áudio. Mas a materialidade dele diz muito e é um livro que dá muito certo, um envolvimento muito grande com todas as idades. Um livro que tem um formato mais estreito, fino, como se fosse um folheto. E aqui eu não vou fazer a mediação e nem a contação de história, mas eu vou mostrar para vocês como ele vai proporcionando e trazendo experiências. Começa com uma pergunta: é uma rã? E ele vai trazendo imagens que você vai podendo conduzir, cantando, contando, perguntando e trazendo experiências com as crianças. Vejam só, esse é um livro. Mesmo que seja de um formato de folheto, ele também é uma possibilidade de uma interação com a leitura. Aqui eu trago um outro exemplo de um outro material que tem mais peso, já é um livro mais largo, a capa dura, tem uns outros elementos mais chamativos até pela pigmentação das cores e elementos que se trazem aqui nesse livro. Vai embora, Grande Monstro Verde. Este é um livro que eu vou contar para vocês. Já contei para crianças de 0 a 50 anos e dá muito certo. É um material que atrai e instiga a leitura. É um monstro que vai sendo construído durante a narrativa. O grande monstro verde tem 2 olhos grandes, olhos amarelados. Um longo nariz azul esverdeado. E aos poucos, a história vai se formando, o monstro vai se criando, e a cada página, a cada história, vai causando uma experiência. Então, sempre quando você for escolher um livro, leia antes. Sinta como você vai se encantar por esse livro. Qual é a experiência que ele vai lhe causar? Pensando tanto na ilustração, pensando no formato, pensando no peso. Isso também interfere pensando como essa criança vai interagir. E essa é uma outra história com uma outra materialidade. Um livro ainda maior, com ilustrações que chamam bastante atenção, porque tem uma relação muito mais próxima às fisionomias reais de pessoas, e aí vai trazendo essas conexões, tanto. É uma história também que dá muito certo com bebês. Eu adoro contar essa história para bebês. Você vai pensando nas cores e nos convites que essa ilustração e essa narrativa trazem para os leitores. Este é um bebê lindo, cheio de afeto, que vai ter uma expectativa na casa dele. Ele e a mamãe estão procurando, esperando alguém chegar, e vai tendo um momento de suspense. E assim vão chegando várias pessoas na casa desse bebê e brincando com ele. O que eu gostaria de falar sobre uma boa leitura, um bom livro, sobre essa materialidade? Eu dei 3 exemplos aqui, de um livro somente com um livro ilustrado, estreito, leve,
um livro já de capa dura, com outras pigmentações de cores, com outro peso. E aqui, um livro ainda maior, com ilustrações que se aproximam mais das fisionomias humanas. Mas o que é interessante falar é dar essa experiência para a criança também manusear esses materiais. Eu sei que há uma grande preocupação em pensar, vai rasgar, vai pôr na boca, como vai ser? Mas isso também faz parte sobre a experiência para o leitor e para a leitora. Ainda pensando na seleção de livros de literatura infantil, qual a importância da bibliodiversidade nesse processo? Antes de eu iniciar falando sobre essa bibliodiversidade, eu gostaria de pontuar sobre o termo literatura infantil. É um termo que todo mundo utiliza, mas eu, nessa minha experiência como contadora de história, professora, mediadora de leitura, já há alguns anos venho participando de várias conversas com outros pesquisadores e pesquisadoras e temos pensado sobre esse termo literatura infantil. Eu opto em utilizar literatura para as infâncias. Por quê? Para não me aprofundar e não perder tanto tempo e ir direto, mas a questão da pergunta é pensar primeiro infâncias numa forma plural, porque vamos pensar nas diversas infâncias, diversas situações em que as nossas crianças desse país todo têm. São diversas infâncias. E literatura para as infâncias é pensar que a infância ela não está atrelada apenas à idade, mas sim a uma experiência. Então é possível viver essa infância em qualquer situação, em qualquer idade. Muitos livros, inclusive aqueles que anteriormente eu falei para vocês, que eu contei de 0 a 50 anos, são livros que você vai encontrar na categoria literatura infantil. Mas ele atravessa e conversa com as infâncias, o que faz com que tenha esse ir e vir sobre esse movimento de pensar o que é viver essa infância. Então eu utilizo e coloco isso na minha pesquisa de mestrado sobre o termo literatura para as infâncias. Eu acredito que utilizando essa explicação é possível vocês entenderem um pouco quando eu não utilizo literatura infantil. É justamente para abrir a possibilidade de que todas as idades possam ter acesso a esses livros. Muitas vezes eu fui lá e comprei um livro e pensando em fazer a leitura para os meus alunos e minhas alunas. E no fim, eu acabei acessando a minha infância, lembrando das minhas memórias, me emocionando ou até mesmo tendo uma experiência que eu não tive e que eu gostaria de ter. E é por isso que eu utilizo o termo literatura para as infâncias, que vocês vão percebendo que conforme eu for explicando e falando, eu não utilizo literatura infantil. E olha só, isso não significa que não seja importante. Há uma luta muito grande histórica para essa importância da literatura infantil. Mas os movimentos e a aprendizagem vão fazendo com que a gente vai agregando e trazendo novos significados. E pensando nessa bibliodiversidade da literatura para as infâncias, é pensar sobre essa diversidade, tanto na materialidade, que como eu trouxe aqui para vocês, nos tamanhos, formas, mas sobretudo sobre as narrativas que trazem ali também, os gêneros textuais. Quando eu fiz o desafio para vocês na pergunta anterior de pensar nos formatos desses livros, eu agora retorno esse desafio e essa pergunta. Quais são os gêneros e narrativas que você tem no seu espaço de literatura? Será que você tem lendas? Só tem contos de fadas? Textos informativos? Todas essas diversidades de histórias são importantes para as crianças da educação infantil, para todas as idades. Mas isso é importante ressaltar porque por muito tempo nós pensávamos que eram só contos de fadas que as crianças se interessavam. E cada vez mais quem vivencia com as crianças essas informações, textos informativos, crianças que adoram dinossauros, aquelas perguntas nos textos, você sabia, que instiga e traz informações para as crianças, ou parlendas, brincadeiras rimadas, que brincam com o som da palavra, mas também que brincam com esse corpo. Porque ler, brincar, não significa ficar parado ou parada, mas é um movimento. É um movimento tanto do corpo
como também da palavra lida, da palavra contada, e que permite com que essa criança na educação infantil tenha essa experiência. Pensar numa bibliodiversidade é pensar em possibilitar que essas crianças tenham diversos textos, diversas ilustrações, diversos formatos, e que isso amplie e agregue cada vez mais na experiência como leitor e como leitora. A questão étnico-racial é uma pauta fundamental na literatura infantil. Que considerações você faria sobre esse tema, pensando no cotidiano da educação infantil? Eu vou retornar falando sobre a bibliodiversidade. Quando eu falei para vocês desses formatos, gêneros, textuais, isso também cabe sobre as ilustrações e enredos, ou seja, histórias que tragam a cultura africana e afro-brasileira. Um ponto muito, mas muito importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Trazer o livro de literatura para as infâncias na educação infantil com o tema racial deve ocorrer durante o ano todo. E não precisa acontecer uma situação de discriminação racial ou uma situação problema com as questões raciais para que o livro seja trazido como milagroso para essa situação. O que eu tenho visto nesses anos, e muitas vezes me procuram, falarem assim: Samara, uma criança não está gostando mais do cabelo dela, que livro você pode me indicar para que eu possa ler e que ela possa gostar do cabelo dela? Bem, livros afro-brasileiros e africanos que falem sobre a importância do cabelo, tem vários. O problema é quando você traz ele somente pensando que ele vai resolver o problema racial. Isso não vai acontecer. O livro, ele é um dos instrumentos de uma prática que busca ter as questões antirracistas, que busca trazer as questões raciais. Vejam só, se vocês trazem livros com essa temática, trazendo protagonistas negros, trazendo a importância do cabelo, trazendo sobre a diversidade cultural do continente africano, do território brasileiro, sempre vocês vão percebendo que as crianças vão se naturalizando. E eu sei que eu vou falar novamente aqui da minha pesquisa, mas aqui realmente eu fiz uma pesquisa com crianças e com o livro. O livro com autoria negra, o livro com protagonismo negro. E eu escutei as crianças, como elas interagem, como elas pensam sobre isso. E um dos pontos que ela traz é bem interessante, é pensar também nessa autoria. As crianças, eu não sei, eu falo as crianças, mas eu me incluo muito nisso. Eu tenho um prazer, um orgulho quando eu encontro um autor, uma autora, que eu posso pegar o livro em mãos e ver quem produziu. E as crianças, no ambiente da educação infantil, seja no CMEI, seja na escola, não tem diretamente esse acesso, mas ele pode verificar, ela pode verificar quem produziu. Então, trazer essa imagem, a foto de pessoas negras produzindo os livros, buscar livros que tragam essa referência, nesse paratexto, no final da história, que mostre essas pessoas produzirem um livro, mostram também a importância desse corpo negro presente nesse material, que é o livro. O livro, ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia, é um objeto de desejo. Quem pega um livro sente a presença dessa produção, de quem fez, de como é ilustrado. Então, pense para as crianças poderem ver protagonistas negros. E olha só, e não só em situações de tristeza ou situações em que houve uma situação racista. Crianças, como eu mostrei no livro Tanto Tanto, um livro que traz uma família que está ali se divertindo, brincando. Em nenhum momento você precisa ficar falando: você está vendo que essa família é uma família negra? Você percebe que esse cabelo é trançado, que o bebê tem uma pele negra, linda? São elementos que durante a narrativa e com a presença do livro vão construindo com as crianças na educação infantil. Então, a bibliodiversidade e as questões étnico-raciais, elas precisam estar presentes. Sabemos da Lei 10.639, a Lei 11.645,
que também inclui, além da cultura africana e afro-brasileira, mas também a cultura indígena, isso também precisa ser considerado. Trazer no dia a dia, no cotidiano, práticas que elaborem, que as crianças percebam, mas o livro também é um instrumento importantíssimo, algo que pode vir também a complementar, mas sobretudo mostrar a existência nas ilustrações, nas produções, porque nós temos muitos autores e autoras indígenas produzindo livros para as infâncias, muitos que trazem inclusive linguagens pensando em trazer essas referências para as crianças da educação infantil. Então, não somente a questão africana e afro-brasileira, mas também as questões indígenas. E temos livros incríveis, com ilustrações feitas e produzidas por indígenas, que fortalece e traz isso já para as crianças da educação infantil. E você teria sugestões, indicações para professores que queiram se aprofundar ainda mais nessa temática? Dicas de livro eu tenho bastante, mas eu vou trazer 3 que acredito que vão facilitar também o acesso e uma linguagem que todo professor e professora gosta. Eu trago a Sônia Rosa, que inclusive é uma autora negra, que tem vários livros pensados para as infâncias com protagonismo negro. E esse daqui se chama Entre Textos e Afetos, formando os leitores dentro e fora da escola. É um livro bem pequenininho, eu digo que é um livro de bolsa, porque é possível colocar dentro da bolsa e ler naqueles intervalos. A Sônia Rosa traz muitas informações aqui sobre ler, contar, fala sobre essa bibliodiversidade e, sobretudo, pensando nas crianças de educação infantil, mostrando como nós, professores, apesar dos desafios que temos na escola, temos no CEMEI, é possível sim colocar em prática o ler e o contar histórias. Eu gostaria de ler um trechinho aqui sobre o que a Sônia Rosa nos convida a pensar neste livro aqui. Abrir um livro é libertar as palavras que moram dentro dele. As palavras ganham vida na voz de alguém e neste seu novo formato ganha movimento próprio. Então é uma boa dica com uma linguagem super acessível para quem quer compreender ainda mais sobre esse formar leitores e leitoras. A outra dica é este livro aqui, ó. Histórias de Boca, o conto tradicional na educação infantil. Aqui vai falar um pouquinho sobre as histórias tradicionais, as histórias que nós podemos contar sem o apoio do livro. E eu também vou compartilhar um trechinho em que as autoras desse livro, a autora especificamente, Cristiane Velasco, ela traz justamente aquilo que eu comecei lá na primeira pergunta falando sobre ler e contar histórias. Ela diz assim, na página 94. As histórias podem ser lidas ou contadas de boca, como dizem as próprias crianças e os contadores de histórias populares. É importante deixar claro que ler não é melhor do que contar, ou contar não é melhor do que ler. São duas formas diferentes de trabalho com a linguagem. Cada uma delas guarda qualidades próprias e ambas podem igualmente fazer parte da ação do educador. E uma outra dica é este livro aqui. Como vocês podem perceber, já está cheio de marcação, porque eu realmente utilizo bastante. O título é Ler Antes de Saber Ler. 8 mitos escolares sobre a literatura literária. É bem interessante como as autoras Ana Carolina Carvalho e Joscaline Baroski trazem essas perguntas ou dúvidas que nós temos sobre o ler para crianças muito pequenas na educação infantil. E os mitos, quais são as coisas que nós ouvimos no nosso cotidiano e pensamos, será que as crianças são capazes mesmo de ter acesso ao livro, de entender uma literatura? E eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Nós não lemos para aprender palavras novas. Lemos em busca de alguma experiência ou conhecimento. Lemos para nos divertir, para nos encantar.
A literatura literária também promove outras aprendizagens, ampliação, vocabulário, outras e muitas outras experiências. Diferente do que pensam que ler é só para aprender. E para finalizar a dica, essa daqui logo vocês vão ter acesso em PDF. É um livro que eu produzi com mais 2 contadores de histórias, o Cadu Sequinelli e a Aileen, que são contadores de histórias e também pesquisadores, e nós criamos um guia, Trilhando Histórias, um guia para ler, contar e mediar narrativas para e com crianças. É um projeto de lei de incentivo, então, por isso, logo este livro que está aqui em minhas mãos vai estar disponível em formato de PDF para que todos e todas possam fazer download e que possam ter acesso. É também um livro que nós sentamos e pensamos em fazer uma linguagem em que quem estivesse iniciando, a primeira vez que vai pegar um livro para ler para as crianças, pudesse dar os primeiros passos, entender como escolher, como olhar para a ilustração, ou então como contar, como utilizar a voz, o corpo. É um livro que traz muitas informações e dicas para que vocês possam utilizar dentro da escola, dentro do CMEI ou em outros espaços que você considere que o ler e contar história é importante. Esse foi o nosso Conversas com Lei de hoje. Professora Samara, muito obrigada pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo aqui conosco. E esperamos que os professores e professoras, colegas, aproveitem muito desse momento de aprendizado. Eu agradeço, muito obrigada, e espero que os professores e professoras possam utilizar esse material e trazer muita literatura para as crianças. Até o próximo Conversas com Lei.